dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui. Agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver ao Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Vamos ler Apocalipse 3, verso 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Senhor Deus, pedimos sua grande misericórdia a nos assistir nesta noite, para que seu povo tenha o resultado da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A luz para um homem cego. Por aqui já começamos. O que adianta a luz se a gente é cego? O cego não depende da luz, ele anda pelo tato, não precisa da luz. Nós estamos vivendo em tempos que as pessoas ainda pensam em avivamento. Quem sabe nós mesmos aqui estamos esperando um chacoalhão, um avivamento. Quero que vocês notem a vida de Abraão. Abraão teve algum avivamento quando foi chegando perto da vinda do filho? Ele estava mais morto. Ele não tinha avivamento. Ele cria, mas em si já estava morto. Aguardava somente em Deus. É isso que nós, como igreja, devemos fazer. Não esperar através de homens, através de políticos, através da religião, através de pastores, termos um grande avivamento para poder ser raptado. O rapto não se dá na hora do avivamento. Tivemos o avivamento para podermos chegar até aqui. Aquilo que nos avivou, nos alegrou lá atrás, foi para poder nos empurrar para chegar até aqui. Eu digo aqui porque estamos numa hora final. Irmão Brana pregou em agosto, esta mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, agosto de 65. E ele diz, não haverá nenhum avivamento mais. Isso depois que ele tinha pregado os selos, que ele disse que a noiva aguardava um avivamento dos trovões. Mas como já tinha sido revelado, os trovões,
dentro dos 7 selos. Agora, em 65, ele vem e diz: não haverá nenhum avivamento mais. Hoje chamo de avivamento, é falar línguas, é pular. Não sei se vocês têm visto alguma coisa. Pessoas que dançam, pessoas que gesticulam de todo jeito dentro da igreja. E aquilo ali muitas vezes é chamado de avivamento. Que os que não são cristãos fazem aquilo já há muito tempo. É que os cristãos estão indo de marcha ré. Estão voltando para as trevas, ao invés de dar luz da vida que vive, do tempo que vive. Então não há mais avivamento. Um grande avivamento que varra esta nação nunca o receberá. Ele diz que o último avivamento que a América recebeu foi em 1957. Então, como esperar mais avivamento? Aí vamos dizer, estamos esperando um avivamento no Brasil. Também não tem. Não haverá nenhum avivamento. As leis podem ir apertando e deixando-nos mais com dificuldade para transmitir a palavra. Mas avivamento, não haverá mais avivamento. Você pode ter ajuntamento intelectuais, mas eu quero dizer um reavivamento espiritual, nunca mais será visto. Ele diz: está terminado. Estou lendo aqui o parágrafo 155, parte dele, desta mensagem: Cristo é um mistério, ou Cristo é revelado em sua própria palavra. Ele diz ainda: um bom ministro disse, há algum tempo atrás, disse: irmão Branco, se eu pudesse simplesmente ter o gozo do Senhor no meu coração. Isso aqui são coisas apertantes, porque quando você perde, aquilo é duro. Davi perdeu a alegria da salvação, fez o Salmo 51 e diz: torna a dar-me alegria da tua salvação, me sustenta com um espírito voluntário. Agora, ele tinha pecado, mas no nosso tempo nós temos que ver que irmão Brana já estava mostrando que o ministro não estava em pecado, para ele não ter aquele gozo no coração da palavra, que vai chegando mais perto do fim de cada um de nós, do fim do ministério, do fim da igreja e do fim do crente em geral. Por isso, nós devemos saber que se temos gozo de vir na igreja, viremos. Se não tiver, viremos. Não estamos sendo sustentados por avivamento mais. Temos que guardar isso. É vida difícil? É. Foi difícil para Abraão? Foi. Uma promessa levou 25 anos. O que você espera que Abraão, no final dos tempos, ele estivesse com aquele avivamento? Ele simplesmente aguardava o filho. Mas ele olhava para si mesmo, para Sara, e dizia: olha, nós estamos todos acabados. Mas tinha uma promessa: você não tem buscado um avivamento, mas você tem seguro uma promessa. Aquela promessa é que ele diz que virá arrebatar sua igreja. E não será com avivamento, não será com pulos e gritos, será com maturidade espiritual, como teve Abraão. Abraão foi maduro, Sara, tipo da igreja, madura, que sustentou até o último momento, mas teve no seu coração aquela promessa: não sei como, mas isso vai acontecer. Eu não sei como, mas o rapto se dará.
certo? A gente não sabe como. Então, irmão Brana disse para aquele ministro, quando o ministro diz, irmão Brana, como eu desejo ter o gozo do Senhor no meu coração. Eu disse, filho, o reavivamento acabou. Aquilo que traz gozo, aquilo que faz você sorrir, que faz você pular, que faz você alegrar, olha, acabou. Que tipo de vida você está vivendo agora? Você sabe que assim como Maria foi grávida pelo Espírito Santo, não teve avivamento, isto é, não teve sensação para ela poder engravidar. E uma mulher, para engravidar, ela precisa chegar à sensação com o seu marido. Aí ela pode engravidar. Mas Maria não teve sensação, porque ela ficou grávida do Espírito Santo. Não houve nenhuma sensação, houve uma segurança. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Amém? É isto que está no coração da igreja. Estava lendo esta mensagem e vendo essas partes aqui de luz, cegueira, muito grande. Pois eu não dou conta de ler todos os parágrafos, mas o tempo que a gente está vivendo, o irmão Brana mostrou no 152, você não pode ver com as mãos. É o tempo que a gente está vivendo. O Evangelho, tempo do Evangelho que estamos pregando. Então ele diz, você não pode ver com as mãos, mas você sente. É isso que ele explica aqui, ó. Você não pode ver com suas mãos, mesmo sendo parte do corpo. Mas a parte do corpo que vê são os olhos, não são as mãos. Por isso nós tivemos o trabalho de todas as pessoas aí atrás dos demais mensageiros, que eles não foram olhos como profeta, eles foram olhos como mensageiros. E como mensageiros, eles enxergavam apenas o que um mensageiro pode enxergar. Mas eles não tinham olhos como profeta. O profeta enxerga onde você não enxerga. É como a águia, ela enxerga onde o falcão não enxerga. Assim um profeta enxerga mais do que um pastor, mais do que um evangelista, mais do que um mestre. Um profeta, ele tem aguçidade nos olhos espiritual. Então, guarde bem, você não pode ver com as orelhas. Talvez a gente lê essas coisas, mas está certo, que loucura vocês falar essas coisas. Eu estou certo que não posso ver com as orelhas, mas é para mostrar onde que nós estamos, por isso estamos vendo. Você não pode ver com as mãos, não pode ver com as orelhas, embora ela possa ouvir. Você não pode ver com o nariz, embora ele possa cheirar. Você não pode ver com os lábios, embora eles falam. Cada um tem sua missão, cada um tem seu trabalho, mas não é o trabalho de ver. Aquela foi a era pentecostal, a era dos lábios. Foi a era pentecostal, a era de falar línguas. Irmão Branda deixa claro, porém agora estamos no tempo dos olhos. Em outras palavras, agora estamos no tempo do profeta, porque só os olhos proféticos que pode enxergar o que Deus ia fazer nesse tempo final. Agora, depois de tudo feito, as pessoas não veem. O que adianta a luz para um homem cego? Depois de tudo ser feito, depois da luz ter manifestado, o que adianta a luz para um homem cego, para um pregador cego, para um irmão, uma irmã? Estou falando de cegueira espiritual, não estou falando dessa cegueira física, não.
Da cegueira física você já sabe como que é, como que ele pode fazer alguma coisa, o que adianta a luz para ele. Quando falo nisso, eu lembro lá de 1990, quando estava na rádio e tinha um ceguinho ali trabalhando. E ele falava, ele colocava as músicas e a força acabou. E depois ele continuou do mesmo jeito ali, sossegado, andando como sempre, porque tanto faz luz para ele, como não. Ele não podia fazer mais nada. Assim, a gente vê a situação das pessoas que elas não têm luz e elas não vão enxergar, porque falta os olhos. Você não tem os olhos proféticos, e você que não crê num profeta, você não vai enxergar. Se você crê no profeta Moisés, você vai enxergar o que Moisés falou. Se você crê nos demais profetas, vamos dizer, Enoque, você vai crer no que Enoque fez no seu dia, no que Noé fez no seu dia, no que João Batista fez no seu dia. Mas nós não estamos naqueles dias mais. Agora é dias do último olho de Deus, certo? A nação americana já tem o seu dólar e tem um olho naquele dólar. E você sabe que é exatamente dali que tinha que vir um profeta, porque ali é o entardecer, e no entardecer haveria luz, conforme Zacarias 14, 6 e 7. Então aquela luz, aqueles olhos, teria que vir ali, nos Estados Unidos. Isso não quer dizer que eles viram, mas que Deus mandou o seu olho naquele país, mandou. Que manifestou sua palavra, que revelou as eras, a semente da serpente, que revelou os selos e as demais mensagens. Mas o que adiantou se eles não têm o principal? Olhos para ver. Preste atenção, porém agora estamos no tempo dos olhos. A visão vem agora, não há nenhuma faculdade que se move além dos olhos. Até aqui você vê as mãos, move os lábios, move, né? O nariz também cheira, ele move, os olhos móveis, mas é acima dos olhos. Você não tem mais nada que move. O seguinte é a inteligência, o que é Cristo, Ele mesmo, o qual controla o corpo inteiro. A irmã Brana tem uma experiência para mostrar. Não há nada que move além daquilo, vem. Tudo tem se movido, vem. Você move os pés, move os músculos em suas pernas, move tudo, move suas orelhas, move seu nariz, move seus lábios e demais, mas depois dos seus olhos, nada mais move. Isto é porque eles clamam que o homem fica careca logo. É porque não há nenhum exercício que é de desenvolver em músculos na cabeça. Então aquilo não move, se não move, por isso, se fizer massagem, se passa alguma coisa e faz massagem, pode até funcionar, mas ele não move sozinho. Os olhos movem, as mãos movem, entende? Chega a um ponto que as pessoas não têm a palavra de Deus, que veio do olho de Deus, que você não tem que sentir, que pular, que gritar, você tem que crer. Precisa de crer. Isso não tem o amortecedor para que então eles possam receber sangue lá em cima. O sangue não bombearia, bem, não subiria lá em cima e necessita sangue para este mover. Deixa eu pular aqui o 158.
Então, vemos que a luz do entardecer está aqui. Agora, o irmão Brandt dizia, a luz do entardecer está aqui, mas as pessoas não estavam vendo. A luz do entardecer, que era aquele ministério que o profeta estava pregando, e sem saber, faltava apenas 5 meses para ele partir. Mas nós, então, vemos que a luz do entardecer está aqui. E o que adianta ter luz, se você não possui nenhum olho para ver? Como se ajeitar aí? O que adianta? A palavra de Deus é luz. Ela é uma lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. O que adianta se não tem olhos para ver esta lâmpada, esta luz? Quando ela diz para sermos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não temos olhos para ver o que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não pode receber o batismo, conforme Atos 2,38, porque no dia de Pentecoste havia luz, havia fogo, que desceu do céu sobre aquele povo. E eles tiveram luz. Eles enxergavam o que estava fazendo. Quando perguntaram, o que faremos, varões e irmãos? Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, Pedro tinha luz, porque ele tinha olhos, valia a pena. Mas os demais não sabiam nem que tinha luz naquele dia. Outros não sabiam nem que tinha descido fogo naquele dia, no dia de Pentecostes. Por isso a igreja chamada pentecostal do século XX, ela não tem olhos. Ela é os lábios, ela é Laodiceia, ela é cega, nua, infeliz e não sabe. Isto é a Bíblia. E é exatamente a última era que nós já vivemos. E o povo está aí, sem a luz. A luz está aí, mas não enxergam. O que adianta luz se não tem olhos? O que adianta luz para um homem cego? O que adianta luz para um pastor cego, que não sabe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Que não pode ver a unidade de Deus, eu e meu Pai somos um. Eles não podem ver a unidade. A luz é a palavra, mas cadê os olhos? Para eles poderem verem, eles tinham que ter um ministério profético. E eles não têm esse ministério. Eles têm o ministério das línguas e não o ministério dos olhos. Porque a noiva vê nesse dia final? Porque ela tem o ministério dos olhos. Ela vê a luz, ela sabe o que está acontecendo. Porque Deus revelou os selos, porque a era terminou, porque o Cordeiro saiu do trono. Ela sabe o porquê, ela não é cega, ela tem olhos. Ela sabe, isso daí foi para trazer o preparo para esta noiva nesse dia final. Amém, amém. E o que é a luz do entardecer? Ele diz, e se você não possui nenhum olho para ver, como se ajeitar por aí? O que é a luz do entardecer? A luz acende para revelar algo. Não é isto correto? Você pode não saber as coisas. Acende a luz. Liga o interruptor. Ficou mais fácil. Tem luz para você ver as coisas. Mas se você não tem olhos, que adianta? Não vai nem mandar ligar a luz. Não vai ter essa preocupação porque não tem olhos. Isto é o que tem acontecido com a igreja nesse dia final. Cega, nua, infeliz e não sabe. A luz acende para revelar algo. Não é isso correto? Se há algo aqui que você está sentindo e você não pode compreender o que é na escuridão,
então acenda a luz. Você não pode compreender Mateus 28, 19. E de ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não pode entender? Acende a luz, Atos 2,38. Mas como acender a luz se você não tem necessidade da luz, porque você é cego? Laodiceia cega, nua, infeliz e não sabe. Então acenda a luz é para revelar o que é para Malaquias 4 fazer. Vem, fazer a mesma coisa. Para poder acender a luz, para você ver o dia que você está vivendo. E se você é uma filha, é um filho, você é convertido. Porque a mensagem de Elias veio para converter os corações dos filhos aos pais pentecostais. Ele veio para nos converter, filhos aqui, à luz do tempo dos apóstolos. Mas o que adianta a luz do tempo dos apóstolos para quem é cego? Você vê a igreja pentecostal, é uma igreja de lábios, que fala, que glorifica, que canta, que adora, mas cega. Ela não enxerga a palavra, ela não enxerga o batismo em nome de Jesus Cristo, ela não enxerga um profeta na Bíblia, ela não enxerga a deidade, um só Deus. E tem muitos dentro da mensagem que estão crendo em dualidade, chamando de deidade, porque são cegos. O que adianta a luz que Deus mandou através dos olhos de um profeta para um povo desse que é cego, que falta-lhe os olhos para poder ver? O que era para fazer a abertura dos 7 selos? Porque então essas denominações, elas estão cambaleando. É para revelar, trazer para fora a luz, para revelar, trazer as coisas para fora, as coisas que estavam escondidas. Se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade da revelação? Deus revelou, mas o que adianta Deus ter revelado para quem não tem olho? Qual é a utilidade da revelação se você não pode enxergar? Se você já participou de todos os movimentos, nós temos também o movimento dos pés, Lutero, das coxas, Wesley, dos ombros e lábios pentecostais. Mas faltou você ver, através da luz, da revelação, porque os olhos é a lâmpada do nosso corpo. Se você não tem os olhos, seu corpo está em trevas. Você tem que andar pelo tato. E o cristão é para andar através de um profeta, que é o olho de Deus para o seu dia. Amém? Poderíamos chegar a nós aqui rapidamente. Por que enxergamos o Cordeiro fora do trono? É o olho. Por que enxergamos que a era terminou? O tempo da graça acabou. Você está vivendo pela misericórdia de Deus hoje, porque Ele já deu a graça para você e você aceitou. Quem não aceitou a graça está vivendo uma vida miserável. Olha a hora que você vive, porque você sabe o novo nome, porque você tem olhos. Alguém diz, mas eu também tenho, só que você não enxerga. Você tem olhos carnais, mas falta olhar na Bíblia e ver o que a Bíblia diz que aconteceria nesse dia. O povo da mensagem tem olhos carnais, mas falta olhar na mensagem e ver que o novo nome está revelado na mensagem. E que os 7 trovões estão revelados nos 7 selos. O que falta neles? Olho. Esse é o problema de Laodiceia. É por isso que Jesus veio em Laodiceia, em um profeta, e saiu da era.
Quando Jesus saiu da era, aí que ela não viu mais nada. E Jesus saiu da era quando um profeta é rejeitado. Jesus deixou os judeus quando ele foi rejeitado pelos judeus. Não se vê mais nenhum batismo, não vê mais um trabalho do judaísmo sendo feito durante esse espaço de tempo de 2000 anos. Porque quando eles rejeitaram Cristo, que ele mesmo diz, eu sou a luz, a verdade, a vida, o caminho, eles rejeitaram ele. Por isso que os judeus não sabem que o Messias já veio. Eles estão aí, os judeus, esperando o Messias. E quando vier, não vai ser o Messias, vai ser Moisés e Elias que vai vir. Porque o período do Messias eles perderam e Deus fechou a porta para o judaísmo e abriu para o gentilismo. E dentro desse espaço de 2000 anos, Deus está tratando na era gentia. As 7 eras da igreja, você sabe muito bem, as 7 eras da igreja não é dentro de Israel. As 7 eras da igreja é na Ásia Menor, é lugar gentil. É onde Deus está terminando de trabalhar aqui conosco para depois voltar para os judeus. Ele já fez o seu trabalho de levar os judeus para a sua pátria. Mas agora ele está preparando, depois que levou os judeus para a sua pátria, 1948, ele, Cristo, veio em 1963 para poder preparar um povo para o arrebatamento, para depois Moisés e Elias entrar em cena, cumprindo o capítulo 11 de Apocalipse. Por enquanto, estamos aqui numa escritura que não ouvíamos falar dela. Você sabe que o irmão Brana leu a escritura de Apocalipse 10, de 1 a 7, que ninguém nunca tinha ouvido falar, que aquela escritura era a escritura daquele dia. E ele leu a escritura daquele dia. Hoje tem se cumprido esta escritura que acabais de ouvir. Ele não leu Apocalipse 10, de 8 a 11, porque não podia dizer, hoje tem se cumprido essa escritura. Porque seria o ministério da esposa, e ela tem o assim diz o Senhor. Se ela tem o assim diz o Senhor, porque ela enxerga, ela tem os olhos do profeta, amém? Ela tem os olhos do profeta, porque ela estava no profeta. Você não pode ter os olhos do profeta se você não esteve no profeta. Você precisa estar lá. O que formou a Eva, como nós lemos aí na quinta-feira, o que formou a Eva foi exatamente os genes de Adão. E é os genes do homem que forma a mulher. E o que forma esta noiva neste dia seria os genes da palavra revelada dos 7 selos, dos 7 trovões, para formar esta noiva que tem o assim diz o Senhor. Agora ela é sangue do seu sangue, osso de seus ossos. Não foi isso que aconteceu com Eva? Não é o mesmo que aconteceu com a igreja durante as eras, e que caiu, e que agora foi levantado outra vez, nesse último dia, através de um novo corpo, de um novo nome, para poder mostrar para nós a luz que não podia ser dada a nenhum destes anteriores, porque eles representavam mãos, coxa, lábios. Mas no nosso tempo Deus deu para o profeta, porque eram os olhos de Deus na terra. Amém? Mesmo você sabendo que na Bíblia diz os olhos do Senhor que discorre por toda a terra, mas aqueles olhos dos mensageiros só podia discorrer com a mensagem do Calvário. Eles não sabiam o que estava acontecendo em seu dia, porque eles não eram profetas. Como assim diz o Senhor, eles não eram profetas, eles eram mensageiros apenas. Mas nesse último dia havia esta promessa, Apocalipse 10,
de 1 a 7, que teríamos um profeta, então teríamos luz outra vez. Veríamos como Paulo viu. Você pode ver que depois de Paulo, aí vem Irineu, Martim, ele já não consegue mais ter os olhos de Paulo. Aquilo que Paulo teve como profeta e trouxe batismo, trouxe a revelação, você pode ver que eles foram perdendo, porque a igreja foi se aprofundando como uma semente que tinha semeado, ela caiu na terra e foi se esconder até a era das trevas, 1000 anos de trevas. Ela ficou escondida aí, levantou com Lutero. Ela brotou com Lutero, cresceu com Wesley, floresceu com os pentecostais, falou em línguas, expulsou demônios, mas não viu nada que os apóstolos tinham feito. A igreja não viu o batismo em nome de Jesus Cristo. A igreja não viu que tinha um Elias para esse dia. A igreja não viu que tinha o 7º anjo. Mas não podia vir, porque só um olho profético revelaria isto. E a igreja era lábios. Não podia vir. Não tente, minha irmã, meu irmão, ver a mensagem do profeta no sistema que você está. Você não vai ver. Você tem que ter os olhos proféticos. Eu vejo porque eu creio no profeta. Se você não crê, você é um cego. É uma cega. Não crê, não pode ver. Não pode ver o que o profeta veio fazer. Primeiro, restaurar todas as coisas. Cumprir Mateus 17:11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então eles não podem ver isto. Por quê? Eles não têm olhos. Laodiceia, cega, nua, infeliz e não sabe. E aqueles que estão ligados ao mesmo movimento, não sabem. Aí passa para o povo da mensagem, que também não sabem daquilo que aconteceu nos 7 selos. Porque aquilo ali era para a igreja do último dia, a noiva do último dia. E Deus revelou isso exatamente na América do Norte, mas diz para o seu profeta, não diga a ninguém. Este é o grande empecilho para o povo da mensagem e para o povo americano. E Deus disse para o irmão Branham, depois de revelar tudo, e Deus viu que eles não viram o que Deus tinha mostrado através do profeta, então Deus já disse para ele, para o irmão Branham, não diga a ninguém da terceira puxada. Ele partiu e não disse para ninguém. Só que Deus já tinha feito ele falar, pregar sobre essas coisas dentro da mensagem. E o povo, com a mensagem na mão, não via. Nós estávamos com a era de Laodiceia, desde 1970, na mão de todo mundo. 1970. E não via que o parágrafo 38 estava mostrando claramente que os 7 selos, os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Nós não sabíamos. Com a mensagem na mão. Com a mensagem na mão dos ungidos dos últimos dias e outras mensagens, dizendo a terceira puxada virá. Enquanto está escrito nos ungidos, 262, tradução da voz de Deus, a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Irmãos, eu tenho que ficar repetindo estas coisas, porque esta é a luz para agora. O que adianta essa luz se você não tem olhos proféticos da terceira puxada? Você pode ter olhos da primeira e segunda puxada. Você não verá os trovões, não verá o novo nome, porque você não tem olhos da terceira puxada do profeta, porque ele tinha isso, ele sabia disto. Amém. Amém. Acho que agora porque eu não vou dar conta. Sim, tem que o irmão Branham sabia dos trovões, nesta mensagem mesmo, 149. E fala dos trovões. Então você descobrirá o que aquele homem
e aquelas pessoas têm sonhado, e aquelas coisas lá, isto acontecerá. Vem, você observará o que eles revelaram. Aquele grande trovão vindo dos céus. Naturalmente, todos vocês sabem que eu sei o que aquilo significa. Os trovões. Você sabe que eu sei. Só que eu não podia falar. Mas vamos simplesmente esperar até que a hora venha. E isto será mais no tempo certo. Quem poderia dizer que para enxergar estas coisas tão simples e profundas seria o tempo certo no ano 2000 para cá? Quem pensaria nisso? Nem eu. Seria no tempo certo. Não podia dizer, você sabe, diz o irmão Brando, que eu sei o que significa esses trovões. Mas isso vai ser no tempo certo. E ele foi embora e o tempo passou. Passou 40 anos. Mas graças a Deus que chegou o tempo. Amém? Para mim encerrar aqui, prosseguindo na palavra que o irmão Brando disse, se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade da revelação? Tem que haver olhos primeiro para ver. Não é isso correto? Para revelar Malaquias 4, revelar São Lucas 17:30, que é o dia do Filho do Homem, São João 14:12, aquele que crê em mim fará, não farão, não é mais do que um homem, fará as obras que eu faço e outras maiores ainda fará, porque vou para o meu Pai. Isso aqui tinha que chegar o tempo certo de cumprir. Também em São João 15, 24, 16, 13. E também revelar Apocalipse 10, de 1 a 7. A abertura dos 7 selos e a mensagem do 7º anjo para abrir, para revelar. Quando vier a luz do entardecer, já estava terminando. Ele diz, quando vier. E as pessoas ficam esperando, vai vir essa luz do entardecer. Já estava terminando. Ele falou antes aqui, ó, ele disse que não havia mais avivamento, já tinha acabado, está terminado. Mas eles não podiam perceber, porque não tem olhos para ver. Agora, 159, para mim encerrar. Se um homem, na era de Laodiceia, as pessoas estavam como? Nuas. Elas cegas. Que bem faz a luz para um homem cego. Se um cego dirige um cego, não cairão ambos no buraco. Um que crê Pai, Filho e Espírito Santo, que não sabe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, guia o outro. Aí você vê uma denominação guiando outra, com a mesma doutrina de batismo, falando Pai, Filho e Espírito Santo, porque não sabe o nome do Pai. Pai é Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo, Senhor Jesus Cristo. Este é o nome, é um nome. Não está escrito o nome do Pai, o nome do Filho, o nome, não. Está escrito a palavra nome, uma vez só. Mateus 28:19. Em nome, e não em nomes, em nome singular. Do Pai. Isso é para provar que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um só. Mas o que adianta você falar essas coisas, ler a Bíblia, mostrar essas coisas para as pessoas, quando elas são cegas? Elas não conseguem ver esta realidade. Se um cego dirige outro cego, não cairão ambos no buraco? Está tudo no buraco da dualidade, buraco da trindade. Estão todos caídos no buraco da organização. É um cego guiando o outro. Nus, cegos e não sabem. Mesmo suas faculdades mentais já não funcionam. Suas faculdades mentais e espirituais, entendimento espiritual, vem. Aí ele passou para a Bíblia, em 1 Timóteo 3. Impetuosos, generosos, amantes dos prazeres, mais do que amantes de Deus, perturbadores da paz, falsos, acusadores, incontinentes, desprezadores do que são bons,
tendo forma de santidade, mas negando o poder de si mesmo. Ele tem uma forma de cristianismo, tem uma forma de santidade, mas nega o próprio Cristo, nega a própria palavra. Tem forma, parece. Então, irmãos, não vivamos uma vida de parece que somos cristãos, mas uma vida de demonstrações de frutos cristãos no nosso viver. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por mais este momento que pudemos ver, porque o Senhor nos deu olhos, e estamos olhando com os olhos do profeta, e nessa hora final, com os olhos da noiva, que é os mesmos olhos do profeta. Estamos enxergando as mesmas coisas que o seu profeta enxergou no seu dia, mas não pôde expor no seu dia para uma pessoa aqui agora, na era da noiva, na era da esposa, no final, ela tem o assim, diz o Senhor. Isso quer dizer, esta noiva é profeta, esta noiva está nos olhos proféticos de Deus para esse dia, por isso ela tem enxergado estas realidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.